31º dia, último dia útil do mês de maio de 2017, quarta-feira, está começando a sua primeiríssima informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo e eu estou aqui para comentar o panorama dos mercados para a sessão de hoje. O mercado trabalhando no terreno positivo, bacaninha, agitado pela Europa. Na Ásia, Oceania, já o clima é um pouquinho mais nebuloso, com a volta do feriado chinês, depois de 2 pregões trabalhando no terreno negativo. O principal índice em Tóquio, no Japão, fechou em queda de 0,14%, em Hong Kong fechou em queda de 0,16% e Xangai, principal índice na China, trabalhou em queda boa parte da sessão, mas fechou em alta de 0,2%. E o que mais conduziu os negócios por lá, nessa volta do feriado, foram as empresas, sobretudo ligadas aí à economia doméstica, estatais e também as commodities. Por falar em commodities, elas que vão conduzindo aí boa parte do mau humor, se tratar de mercados emergentes, com o minério de ferro 62%, negociado no Porto de Qingdao, fechou em queda de 2,53%, cotada a 57,02 dólares a tonelada. Terceiro mês consecutivo de queda para o minério de ferro. E o petróleo também vai trabalhando no terreno negativo. Petróleo que não ainda impõe dúvidas sobre o novo acordo da OPEP de extensão de cortes da produção, vai trabalhando no terreno negativo, com forte queda. Petróleo nesse momento do tipo Brent vai operando em queda de 3,14%, cotada a 50,20 dólares o barril. Petróleo do tipo WTI vai operando em queda de 2,72%, 74 agora, 72 de novo, e segue oscilando, cotado a 48,31 dólares o barril. Futuro do S&P 500 nesse momento opera em alta de 0,13%. E por que eu enfatizo sempre as commodities todos os dias aqui no Morning Call e no domingo com o Rafi? Porque as commodities de fato é que conduzem aí os nossos preços por aqui. O Brasil é um índice muito comoditizado, portanto, com queda no minério de ferro, queda no petróleo, acaba conduzindo aí para as principais empresas por aqui, trabalhando no terreno negativo. Ontem, a Petrobras já havia dado um sinal de alerta ali de perda de região de suporte importante, já vinha trabalhando em queda enquanto a Vale estava num terreno positivo. A própria ADR da Petrobras também tem uma configuração ali para lá de duvidosa do ponto de vista da recuperação da tendência de alta. Comentamos isso no domingo com o Rafi. Então fica esse flag, fica esse alerta para as commodities hoje que podem piorar aí a condição do preço para a nossa sessão de hoje, embora a gente tenha sempre o aspecto político que também conduz aí o ritmo dos negócios. Ontem, por exemplo, a gente teve uma abertura ruim, fraca, mas aí o aspecto doméstico, sobretudo da reafirmação dos principais líderes ali do Congresso, no caso Senado, Câmara, Eunício, Maia, o próprio Michel Temer, todos eles reforçando a ideia de que vamos tocar a reforma, o país não pode parar, e aí o preço voltou de novo, acabou reagindo de maneira bastante forte, tanto é que a gente fechou ali, não fechamos no terreno positivo, muito forte, mas pelo menos no terreno positivo. Bom humor pelos mercados na Europa, excluindo papéis aí ligados a minério de ferro. As ações das mineradoras vão liderando as baixas pelo estoque 600, né, que é um índice ali da Europa bastante relevante. O níquel cai com o aumento de suprimentos na Indonésia. Outros metais também vão caindo, como o cobre, também conduzindo aí esse mau humor. O Londres, nesse momento, o principal índice em Londres vai operando em alta de 0,47%. Paris operando em alta de 0,28%, o principal índice em Frankfurt, na Alemanha, operando em alta de 0,55%. Boa parte ali por questões de recuperação. Ontem, vale lembrar, a gente teve uma notícia ruim, né? De expectativas econômicas, veio muito abaixo do esperado, e isso acabou conduzindo um pouco o mau humor, mas depois, hoje, já vem recuperando um pouquinho.
Vale lembrar que o mercado internacional, de uma maneira geral, sobre todo o aspecto geral, sobretudo a linha das economias mais desenvolvidas, Europa e Estados Unidos, todas elas com configurações ali de vento e popa bem armados, sem preocupação alguma portanto, isso acaba também atenuando o problema dos emergentes até determinado ponto, tá ok? Hoje também teremos fala do presidente Fed de Dallas, o Kaplan, né? Que fala sobre política fiscal em Nova York, agora às 9 horas da manhã. Okay? Ontem, às 10 horas da noite, nós tivemos o índice PMI de manufatura da China, que ficou levemente acima do esperado, o que também não foi forte o suficiente para poder engajar uma melhora, sobretudo no mercado de commodities. Tá ok? Lira lidera perdas entre as principais moedas, com receio de que o partido premier da premier britânica Theresa May perca a maioria no parlamento. Essa discussão que a gente já começou já tem um tempo atrás, e vira e mexe isso vai voltando para a gente. A maioria das moedas emergentes se fortalece, mesmo com as commodities em baixa. Isso é uma informação boa para a gente aí, sobretudo para a gente que vai operar dólar hoje. Vale lembrar que é o último dia do mês. Tem rolagem do dólar, já vou falar isso melhor daqui a pouquinho. Peso mexicano e rand tem leves altas e o yuan chinês vai liderando os ganhos nesse momento. Deixa eu falar da agenda de hoje, para depois, na sequência, a gente tocar aí os assuntos domésticos, sobretudo desse lance da rolagem. Sobre a agenda de hoje, nós tivemos dados aí sobre a economia europeia, sobretudo a taxa de desemprego, que veio aí um pouquinho melhor do que o esperado. Mais cedo, às 8 horas da manhã, tivemos MBA solicitações de empréstimos hipotecários do mercado americano. Vamos ter a taxa de desemprego no mercado brasileiro. Esse dado está previsto para sair agora às 9 horas da manhã. Ok? Depois, nós temos o índice PMI de Chicago dos Estados Unidos. Está prometido para sair 15 para as 11 agora da manhã, e depois de venda de casas pendentes às 11 horas da manhã, todos dois no mercado dos Estados Unidos. Depois, às 3 horas da tarde, o indicador mais relevante que nós temos é o livro bege do mercado americano. O que é o livro bege? É um livro que não é bege, é uma piada clássica que a gente faz toda hora aqui. O livro que não é bege, ele é vermelho. E o livro bege, ele comenta para a gente como vai a atividade econômica dos Estados Unidos diferenciado pelos distritos, né? Fala distrito tal, atividade é assim, distrito tal, atividade é assim, e assim a gente consegue avaliar de uma maneira bem minuciosa e detalhada quais são as áreas que vão demandando mais ou menos emprego, que tem mais postos de trabalho pelo lado, por exemplo, do setor da construção civil, outro pelo lado do setor financeiro, do varejo. E isso acaba dando uma ideia geral de como anda e qual será a perspectiva da economia americana. Então, o livro bege, 3 horas da tarde, acompanhe ao vivo na minha sala de análise. Assim que sair o livro bege, a gente lê o livro, pega o resumo, compara, tem uma interpretação. Isso vai ter, sem sombra de dúvidas, aspectos importantes de movimentação no dólar, até porque deve definir uma nova perspectiva de juro do mercado americano para as próximas reuniões. Isso ainda está sob forte discussão. Sexta-feira tem o payroll, que é a criação de instituição de pós-trabalho no mercado americano. Então, hoje, para uma quarta-feira, para dados relevantes desse e para o final do mês, que tem rolagem do dólar, certamente é um dia para ficar de olho na tela grudadinho, tá ok? Depois, 15 para as 11 da noite, vamos ter o PMI, só que dessa vez Caixin, da China, tá ok? Que esse dado é o que é levado mais importante. Tinha um PMI da China ontem, 10 horas, mas o PMI Caixin é o mais relevante para a gente olhar, tá ok? Obviamente, não poderia deixar de falar que teremos a definição da taxa Selic, que é a taxa de juros básica da economia brasileira. Esse dado provavelmente deve sair por volta das 18 horas. É esperado uma redução de apenas 1%. O mercado chegou a acreditar que ia cair 125 basis points, mas voltou um pouco atrás, acha que vai acelerar. Se confirmada essa queda da taxa Selic de 1%, vai ser a menor taxa dos últimos 3 anos. É uma boa oportunidade que a gente está tendo, uma janela de oportunidade
para reativar um pouco o crédito e com isso tentar acelerar o processo de retomada da economia brasileira, ainda que tenhamos todos esses problemas políticos que intercalam a perspectiva, ora mais otimista, ora mais negativa, mas até então a economia segue engajada para ao menos sair da zona de perigo, da zona de recessão. Vale lembrar que amanhã tem resultado do PIB brasileiro do primeiro trimestre. Pelo menos o Meirelles deu a deixa ontem, porque esse PIB vai vir um pouquinho mais forte do que o esperado. Pelo menos foi esse o sentimento que eu vi através da fala dele hoje, da fala dele ontem. E o PIB do próximo trimestre, então, deve vir ainda mais explosivo, tá ok? E aí a gente tem que ver o acumulado do ano, se a gente realmente consegue superar aqueles 0,5% de previsão de consenso do mercado brasileiro, tá ok? Vamos dar uma olhada agora no gráfico do índice Bovespa, ver o comportamento, né? Ontem a gente mais uma vez confirmou, perdão, gente, a gente mais uma vez confirmou essa região de resistência aqui do 64,100, osso duro de roer, testado uma vez, testado a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, um teste de resistência para lá de forte, né? Como a gente pode avaliar, tem um doji aqui, esse doji, esse candle sem corpo real, ele é forte o suficiente para justamente não para dizer que essa resistência é muito forte, que se realmente ela for rompida é sinal de grande avanço, tá ok? Para o lado negativo, a gente tem até a mínima do doji, que é os 62.740 pontos, como ponto aí importante, que se for perdido pode consagrar um topo e desconfigurar a tendência de alta de 60 minutos, de 15 minutos, para abrir o espaço para essa queda aqui, 61.615 pontos. Pessoal, do ponto de vista técnico, é importante mencionar que a gente tem uma resistência ali sendo testada 4, 5 vezes, e quanto mais tempo fica ali para tentar romper e não conseguir, pior. Hoje nós temos um sentimento um pouco mais de queda, porque as commodities estão caindo, a Petrobras pode liderar as quedas de hoje, o minério de ferro voltou a cair. Por outro lado, hoje é vencimento de dólar, né? Que na verdade o vencimento de dólar é amanhã, mas hoje é o último dia para você poder negociar. Termina o dólar M de Maria, vamos para a letra N de nariz, vai ter a rolagem. O que é a rolagem dos contratos, né? A rolagem é você vender o contrato atual, letra M, vencimento para junho, e comprar o dólar, desfazer da posição atual curta, que está vencendo em junho, para comprar o vencimento em julho, que é a letra N de nariz. Então, essa rolagem, ela acaba deixando o dólar um pouco mais direcional. Tendo o livro bege, véspera do PIB, dados importantes, fala do presidente de FED locais, tudo isso deve conduzir. Então, portanto, hoje é um dia de boas oportunidades no day trade, sem sombra de dúvida, a gente tem que avaliar isso com muito carinho, sem contar que tem a definição da taxa Selic, olho nos DIs, para saber como é que o mercado vai se comportar isso em relação também a véspera do PIB, da taxa Selic. Vale lembrar que também tem notícias aí afetando um pouco mais o mercado financeiro, né? O Valor Econômico hoje mais cedo colocando que a pré-delação do ex-ministro Palocci afeta diretamente o BTG Pactual. Isso também pode conduzir um pouco de mau humor aí para o sistema financeiro, que a gente sempre fica em dúvida, né? Se afetar o BTG, que mais pode afetar. Isso é um ponto de termômetro que nós teremos para hoje, ou seja, crise política afetando o mercado, crise política afetando parte da nossa economia em termos de perspectiva e retomada. Ou seja, a fotografia não mudou, né? Por um lado, um governo que tem o seu trunfo, a base aliada, e quer passar as reformas e tocar como se nada tivesse acontecido. Obviamente, não dá para levar isso ao pé da letra. Por outro lado, uma questão de expectativa, de vir uma delação, de vir alguma coisa que possa intervir e servir como um novo balde de água fria. O preço até agora está se comportando muito bem. O gringo até agora vem tomando mercado brasileiro, porque em dólar acabou ficando muito barato, muito natural de que ele aumente a sua posição. Mas isso também não significa que é um fluxo que veio para ficar. Essas expectativas podem ser revertidas a qualquer momento, até porque é um dinheiro muito mais especulativo do que uma formação bruta, o investimento para ficar.
Morning Call completo hoje, hein, galera? Eu não sei, às vezes eu me sinto que eu fico inspirado aqui. Muita informação, agenda completa, rolagem, dólar, day trade. Então faz o seguinte, clica lá na sala de análise da Clear Corretora, se você mesmo se for cliente ou não for, vem para cá, vem acompanhar a sala de análise comigo lá, todos os dias. Se você entrar como visitante, mobile, pede para transferir para minha sala, ou então vem lá para a sala dos professores, aonde eu estou, porque tem bastante informação hoje para ser acompanhada em tempo real. E eu lá com o terminal Bloomberg aberto, vou poder passar isso para vocês e sem sombra de dúvidas pode ser um bom dia aí para a gente buscar oportunidades no day trade e swing trade. Fica aí o seu super like aí, subscreve, dá o seu comentário, sua descrição e vamos com tudo. No mais, desejo a vocês aí um excelente dia, bons negócios, bom pregão, feliz último dia de mês de maio, está começando o mês de junho. Eu acho que essa minha animação é porque o mês de junho é o mês do meu aniversário, aí deve ser isso, por isso que eu comecei animado. Amanhã começa junho. Vamos com tudo, bom dia, bons negócios e até amanhã. Até logo, tchau.